Olá, senhor, pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos para o terceiro episódio do podcast No Caminho do Verbo. Meu nome é Clara. Meu nome é Ariel. E hoje trouxemos aqui o pastor presidente, o pastor Isaíra Amorim. Sejam bem-vindos. Muito bem, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Que é diferente do período, do momento que você nos assistir, que Deus lhes abençoe em tudo em nome de Jesus. Hoje vamos questionar o pastor um pouco sobre o seu chamado pastoral. Bom, então, pastor, nós vamos falar sobre a sua vida, né? Então, nos conte um pouco sobre a sua vida desde a juventude, antes de conhecer a palavra. E daí eles já querem saber aqui como você conheceu sua esposa. Não tá? Já está incluído aqui. Junto. Rapaz, mas foi ontem, praticamente ontem, não? A água não tem aí para tomar? Meu Deus, esse negócio aqui, vou ter que disciplinar uns três. Não tem, Né? né? Vou ter que falar mais rápido daí. Meus amados, assim, então vamos primeiro meu nome é Isaír, tenho hoje 51 anos de idade, né? Então, sou casado há 30 anos, conheci a Cleide há 35 anos atrás aproximadamente, talvez até um pouquinho mais. Mas de relacionamento e de casamento já passam dos 30 anos, né? Considerando namoro, noivado, foi algo extraordinário na minha vida. Porém, deixa eu trazer a história um pouco antes disso então, né? Então, com 11 anos de idade já comecei a trabalhar fora, né? Já trabalhei numa serralheria de um tio que eu tinha porque ele já não está mais conosco, né? Então me oportunizou uma condição de trabalho, trabalhei com ele aproximadamente 2 anos. Depois desses 2 anos, então, iniciei uma atividade laboral de carteira assinada já então, porque naquele período, né, da história, podia-se assinar carteira com 14 anos de idade. Então, com 14 anos de idade, tive o meu primeiro registro em carteira, que foi no Odivan, uma rede de supermercados em Joinville. Trabalhei lá dos meus 14 até os meus 18 anos, arredondando, até os meus 18 anos, quando fiz a escola militar, fiz o NPOR, fiquei por um período então nas Forças Armadas, não um período completo porque eu saí antes. Iniciei depois disso então na Multibras, né? Meus 17 anos, praticamente quase 18, iniciei na Multibras como operador de produção. Lá eu trabalhei quase 14 anos, dos quais 2 ligados diretamente à rede de produção, então na área produtiva, né? Depois eu fui galgando as oportunidades que foram surgindo. Então eu fui fornecedor de materiais na seção que eu trabalhava, fui líder de seção, fui encarregado, fui supervisor e fui chefe de departamento, que foi, depois de algumas reestruturações da empresa, o maior cargo de direção que tinha dentro da empresa, fora a direção que era em São Paulo e nos Estados Unidos. Então nós respondíamos direto para esses gestores, né? Trabalhei durante 13 anos, depois saí da Multibras, voltei a prestar serviço então na Multibras, mais 3, 4 anos, por meio de uma outra empresa. Foi momentos muito bons, foi uma empresa que me ensinou muita coisa, inclusive boa parte do conhecimento que eu adquiri ali na Multibras, até então Consul, né? Depois é que mudou para Multibras, boa parte do conhecimento que eu adquiri lá, como gestor, como líder, como gerente, como supervisor, enfim, todas as funções que eu ocupei lá dentro, me deram uma quantidade, uma qualidade, um número de conhecimento para que hoje, inclusive, eu aplicasse na igreja como pastor presidente. Então, foi algo que eu trago para a minha vida. O conhecimento que eu adquiri lá, eu trago para a minha vida. Eu fiz aproximadamente 70 cursos de aperfeiçoamento, dentre esses 2 cursos técnicos, que é o de administração, de contabilidade, técnico em plástico, mestre na área de produção, né? Dei aula de refrigeração, o qual sou técnico também. Dei aula de injeção de poliuretano, que eu também sou técnico. Me formei em Direito, sou bacharel em Direito, né? E estou hoje, então, pastor presidente em Pinhalzinho. Então, isso é um pouquinho, né, da minha história, parte dela, para ficar bem resumido. Então, conheci a Cleide, eu tinha 18 anos praticamente, né? Em 92, especificamente no dia 20
novembro, uma sexta-feira à noite, nós nos casamos. Tu lembra? Eu lembro. Nós nos casamos. Foi um dia especial, né? Não tem como não lembrar, né? Até porque tá gravado, vai que eu digo que não lembro. Aí que tá. Então foi assim algo especial. Então em 92, dia 20 de novembro de 1992, nós casamos, né? E foi uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida. Foi algo extraordinário, algo que mudou, algo que mexeu comigo, né? Com a minha história de vida, algo especial mesmo. A minha esposa é algo que Deus colocou na minha vida para mudar a minha vida. Então é algo especial, eu amo e espero que Deus me dê a oportunidade de viver muitos dias com ela ainda, né? E espero, né, que Deus dê saúde também a ela para que estejamos juntos por muito tempo ainda. Desse relacionamento, desse casamento, então, Deus nos proporcionou o privilégio de termos a Maria Luísa, hoje com 12 anos, né? Durante um bom tempo da nossa vida de casado, a gente tinha informação de que a Cleide não poderia gerar filhos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, lhe proporcionou um momento específico para termos a Maria Luísa, que é o presente de Deus para as nossas vidas. Então, isso é um pouquinho da nossa história, né? Da minha história, depois com a Cleide e agora com a Maria Luísa. Então, nós fomos, já desde jovem, Deus falava conosco no que diz respeito ao nosso ministério, a condição que estamos hoje. Então foi algo especial lá com meus 12, 13 anos, Deus falou comigo na igreja do Iririú em Joinville, que na ocasião era na rua Iririú. Hoje quem conhece Joinville vai se localizar na rua Iririú. Então lá era a igreja velha que a gente chama. Depois disso então foi desmanchado ali, foi trocados os imóveis e se adquiriu um novo terreno na rua Papa João 23, que é hoje ainda a igreja está lá. A congregação do Iririú em Joinville. Então lá eu aceitei Jesus. Com 12, 13 anos? Com 12 anos eu aceitei Jesus. E desde então eu estou na igreja, né? Então foi algo especial, algo maravilhoso. Nesse período eu tive os meus altos e baixos como qualquer outro cristão, né? Então houveram momentos em que a tristeza, a frustração, por quaisquer que sejam as situações, nos causavam, né, aquele momento assim, dar aquela relaxada, não vai na igreja, mas pela misericórdia do Senhor eu nunca perdi o temor, nunca me afastei ao ponto de não ter mais condições de voltar, não, sempre estava naquele limite assim, que é uma linha tênue, mas sempre naquele limite de conseguir voltar, e Deus sempre teve misericórdia e hoje estamos aqui. Então nessa jornada, nessa caminhada, conhecemos a Cleide, a família da Cleide, depois Deus falou comigo. Na igreja do Iririú Nova, então, Deus falou comigo e Deus foi falando. E sobre o chamado pastoral, ministério pastoral, foi ali também? Então, dentro desse processo, o que acontece? Deus vem falando com a gente que tinha um projeto na minha vida, que tinha algo especial para mim, né, na igreja, como na igreja. Um dia, Deus usando um pastor... Dá licença. Deus falou comigo que eu seria um pastor, eu estaria diante de uma igreja cuidando em tempo integral, como é o caso hoje. E naquela ocasião eu fiz uma proposta para Deus. Aqueles momentos de loucura que de vez em quando dá nos crentes, que crente doido é crente doido, né? E aí eu fiz uma proposta para Deus, que eu gostaria de alcançar alguns objetivos antes de me dedicar totalmente ao ministério. E não sei se bem ou mal, né? Mas Deus aceitou. E aquilo que eu propus para Ele, que eu queria ter a minha casa, eu queria estar casado, ter a minha casa, ter todos os meus bens, e depois disso então, queria ser uma pessoa bem sucedida na minha profissão, no meu trabalho. Depois disso então, eu deixaria tudo e seria um obreiro na casa do Senhor. E Ele aceitou a minha proposta. Então, durante 13 anos eu passei de um operador de produção a um gerente de produção. Então eu galguei todas as funções possíveis dentro de uma das maiores multinacionais do mundo, de produção de linha branca, que é a Multibras. Então uma das maiores produtoras, fabricantes de linha branca do mundo é a Multibras, do grupo Whirlpool. Então eu galguei desde o serviço mais simples até o mais que requer maior responsabilidade. Eu fui de operador de produção a gerente de produção.
Então Deus me abençoou, tinha um salário muito bom, né? Contribuía na igreja com os meus dízimos, com as minhas ofertas, ajudava um missionário no campo de missionário, e isso me fez ficar confortável. Então um bom salário, né? Uma boa reputação, um bom status na empresa, um dos melhores setores que havia na época na Multibras era o que eu era o gestor, então Deus abençoou mesmo. Eu sei que nem tudo aconteceu pela minha capacidade de trabalho, mas sim porque Deus abria a porta e colocava pessoas junto de mim para abençoar tudo que a gente colocava a mão. E durante um bom tempo, o nosso setor de trabalho, o setor que eu era o gestor, foi um dos melhores da empresa. E isso fez com que, né, a gente fosse respeitado, fosse bem visto nos lugares que a gente ia. Então me deu uma casa, me deu todos os móveis, paguei a minha festa de casamento. Então, enfim, passaram-se os dias e esse chamado, Clara, esse chamado chegou. E daí chegou o dia em que Deus disse, pois é, tudo aquilo que você me pediu eu já te dei. Dei status, um bom salário, uma família, né, uma esposa, né, então uma esposa, bens materiais, uma boa estrutura de vida, agora você tem que deixar isso para ser obreiro. E aí, como em qualquer ser humano normal, né, eu dei aquela vacilada. Eu não fui. Eu escolhi continuar onde eu estava. E aí, infelizmente, a gente pagou um preço por isso. Né? Quem sabe numa outra oportunidade a gente até fale um pouquinho sobre essa questão, sobre esse testemunho. Mas aí nós pagamos um preço. E eu sou grato a Deus pela vida da Cleide, que escolheu estar junto de mim, escolheu pagar o preço junto de mim. Foi um momento difícil da nossa história de vida, do nosso casamento. Deus abençoou, Deus cuidou, nos deu graça, nos deu força. Mas foram momentos bem difíceis, bem difíceis. E os dias se passaram até que nós nos convencemos de que de fato deveríamos atender o chamado de Deus. E na cidade de Itajaí, então, há um pouco mais de 20 anos, nós aceitamos esse projeto de Deus para as nossas vidas. E lá na igreja de Itajaí, então, sob o pastorado do pastor Zezuino, José Zezuino, nós fomos trabalhar na igreja. Num primeiro momento eu fui cuidar da parte de construção civil da igreja, né, que era muito forte, requeria muito tempo, uma pessoa para estar acompanhando continuamente, e eu era essa pessoa. Mas o meu chamado não era para aquilo, porque aquilo eu já fazia fora da igreja, então eu não precisava estar ali para ter um mestre de obra. Não era isso não foi para isso que eu fui trabalhar na igreja. E Deus abriu porta logo em seguida, 2 anos. Logo em seguida não, 2 anos, né? A gente diz logo em seguida porque passa rápido 2 anos, né? Então logo em seguida, né, mais 2 anos, nós viemos para a cidade de Chapecó. E ali então, propriamente dito, iniciamos de fato todo o nosso ministério pastoral. A primeira congregação que eu dirigi em Chapecó foi a congregação do Jardim do Lago, né, uma igreja maravilhosa, muito boa. Tive ótimas experiências com Deus ali. Foi um momento assim bem extraordinário do meu ministério. Ali também no Jardim do Lago nós ganhamos a Maria Luísa. Ali a gente teve o privilégio ali a gente viu algumas promessas sendo cumpridas na nossa vida, e uma delas então a vida da Maria Luísa, que é um milagre de Deus para as nossas vidas. Inclusive logo no início da gestação houve uma complicação, né? E por muito pouco a gente não perdeu ela também, mas Deus tinha feito uma promessa e era aquele momento do cumprimento dela. Então passaram-se depois, passei a coordenar um setor, depois passei a ser o vice-presidente da igreja, fui presidente por um período da igreja, depois no retorno do pastor Zezuino voltei à vice-presidência. E em 2019, mais especificamente no dia 22, eu deixei a igreja de Chapecó, entreguei a vice-presidência e as minhas funções como pastor então em Chapecó, para no dia 29, dia 30 aliás,
de 2019, assumir a igreja aqui em Pinhalzinho como presidente. Março, né? Dia 30 de março de 2019. 10 dias depois do meu aniversário. Então foi um momento especial da minha vida, do meu ministério, mais um cumprimento de Deus acontecendo. Porque no dia em que eu assumi a igreja ou a congregação do Jardim do Lago lá em Chapecó, Deus usou o pregador da noite, que era um evento de adolescentes daquele momento, lá na igreja, daquele setor, e Deus falou o motivo que eu estava indo para aquele lugar e onde eu estaria dali a algum tempo. Então, todo o contexto, toda a palavra de profecia que foi dita naquela noite, Deus já cumpriu. O fato de eu estar aqui, inclusive hoje conversando com vocês, é cumprimento de Deus das suas promessas para a minha vida. Então, eu tenho visto Deus cuidar, Deus abençoar o nosso ministério de uma forma especial e de uma maneira maravilhosa. E o que eu tenho pedido para Deus é que Ele me dê sabedoria, que Ele me dê graça e que continuamente tenham pessoas com chamado de Deus para as suas vidas e comprometidas com o ministério. Eu costumo dizer, e já falei em algumas ministrações, que hoje a gente vê nas igrejas pelo mundo afora pessoas envolvidas, pessoas que estão envolvidas com o ministério, pessoas que estão envolvidas com a igreja, porém não comprometidas com esta causa. E algumas pessoas, pastor, mas qual é a diferença? Como exemplificar? Como fazer uma analogia de envolvido e comprometido? E eu costumo dizer, e é um exemplo simples, mas é prático, que o maior exemplo ou a maior forma de explicarmos e mostrarmos uma diferença entre envolvimento e comprometimento é o café da manhã do americano. No café da manhã do americano ele tem bacon, ele tem ovos, ele tem pão, torrada, né? Leite, em alguns casos café, em outros suco, pasta de amendoim, né? Mas para exemplificar o envolvimento e o comprometimento, para o café da manhã americano a galinha se envolve, porque ela fornece o ovo. O porco se compromete, porque ele tem que dar o bacon. E para dar o bacon não tem outro jeito a não ser dar a própria vida. Então essa é a diferença de se envolver e de se comprometer. Então hoje eu tenho pedido para Deus, para colocar junto de nós, junto do nosso ministério, pessoas que de fato se envolvam com a causa e não pura e simplesmente estejam, pessoas que de fato se comprometam com a causa e não pura e simplesmente se envolvam com ela. Porque os que se envolvem param no processo. Os que se comprometem morrem fazendo aquilo. Então é diferente. Então esse é um pouquinho, né, da nossa história, da minha história de vida, minha história de casamento, minha história profissional e também, né, minha história de ministério, o qual estamos pastor-presidente aqui em Pinhalzinho. Estamos porque amanhã podemos não estar mais, né? Então eu sou pastor, porém estou pastor de Pinhalzinho, né? Pastor eu vou ser para o restante da minha vida e ser presidente é um momento, né, uma fase do nosso ministério. Amém? Pastor, como descobrir então que eu tenho me chamado para o ministério? No caso foi o pastoral, né? Então, isso é uma pergunta difícil. Como saber, como entender o chamado para as nossas vidas? O primeiro deles é que Deus fala conosco. E Ele fala de algumas formas. Em umas, Ele vai levantar alguém na igreja, vai lá, eis que te digo, né, em nome do Senhor Jesus, amém. Em outras, você vai adquirindo um desejo, uma vontade de fazer as coisas que nem você entende. E quando você se apercebe, você está continuamente fazendo aquilo, buscando, procurando se envolver, para que daqui a pouco você esteja totalmente comprometido com aquilo. Então é uma forma. E outra é aquele sentimento de você querer continuamente fazer aquilo, que nada do que as pessoas te oferecem de outras, por exemplo, eu tenho chamado para ser ministro do louvor. Então não adianta te pôr no círculo de oração como coordenadora, você não é aquilo. Você pode até fazer por um tempo, pode até se envolver por um tempo com aquilo, mas não vai se comprometer com aquilo, porque não é o teu chamado aquilo. Ao passo que daqui a pouco, você, mesmo como líder do círculo de oração, você vai começar a louvar com esse círculo de oração. Você vai começar a pôr o teu chamado em prática numa função que não deveria ser a tua. Entende? E aí tu vai começando a entender, puxa vida, mas
eu estou no lugar errado. Fazendo a coisa certa, mas estou no lugar errado. Então, e Deus vai abrindo as portas. Deus vai mostrando. Porque quando nós temos um chamado, e eu entendo esse chamado, e eu digo, não, Senhor, eu vou abraçar essa causa. Porque às vezes a gente requer, não vou. Faça do jeito que tá bom, faz de qualquer jeito que tá bom, e pensa que está atendendo o chamado de Deus. Então, Deus também vai abrindo as portas, vai lhe proporcionando estrutura e condição para você estar naquele momento ali. Ele vai fazer isso. Então, mas é algo muito pessoal. Uns entendem, uns vêm na hora, outros Deus precisa dar umas pancadas para pegar no tranco, né? Mas isso é muito pessoal. Então, alguém diz assim para ti, não, teu chamado é esse. Calma, devagar. Pode ser empolgação minha, pode ser uma necessidade minha como pastor. Não, a Clara se dá bem. Desculpa, eu esqueci o nome. Ariel. O Ariel toca, canta, vocês têm uma boa, né, dinâmica lá no grupo. Não, essas são as pessoas que eu preciso lá. Mas quem sabe o lugar de vocês não seja ali. Aí, como eu preciso, pastor da igreja, eu vou lhes chamar e colocar lá. Mas e se não for o chamado de vocês? Então a gente tem que tomar cuidado. O líder tem que tomar cuidado muitas vezes. O líder tem que buscar. Teve um exemplo disso lá em Chapecó, em uma das congregações. Eu cheguei na casa de um obreiro, de um presbítero, e disse assim: meu irmão, eu estive orando, nós precisamos de um dirigente nesta congregação aqui, e Deus colocou no meu coração um senhor. Aí o obreiro disse assim: pastor, eu vou orar. Eu disse: não precisa mais, tu não vai ser obreiro. Eu tinha acabado de dizer para ele que eu fui orar e Deus colocou no meu coração ele. Ele não precisava orar. Já estava dito que era ele o obreiro. Deus já estava dizendo para ele. Não precisava orar. Então algumas coisas ficam muito claras na nossa vida. Outras tu tem que buscar a direção de Deus, de fato. Então não é que, eu senti. Não, mas peraí, mas tu sentiu como assim sentiu? Sentir é uma coisa, Deus falar é outra. Então a gente tem que ter essa sensibilidade também. Então, pastor, mas quando a gente sente é Deus, às vezes não. Às vezes é a minha necessidade que me impulsiona a ver alguém que sabe fazer as coisas. Não, essa é a pessoa, ele sabe fazer, ele que eu preciso. Mas às vezes não é. Porque às vezes você não está bem. Às vezes você tem que resolver algumas coisas com Deus. E como é que eu vou te pôr na frente no trabalho? Então essa sensibilidade o líder deve ter. Quando se encaixam as coisas, Deus coloca no coração do obreiro, do pastor, do dirigente, enfim, do líder. E você sente que aquilo, não, esse é o desejo do meu coração. Eu também tenho esse sentimento. Isso ferve dentro de mim. Tem pessoas que dizem assim, não, a missão ferve dentro de mim, mas é para os Estados Unidos. Aí não é a missão que se ferve dentro dele, é um desejo de morar em outro país. Entende? Quando a pessoa, não, porque a missão e tal, mas quer ir para onde, irmão? Para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Alemanha. Vai conversar com o outro, né? Aí, não, aqui ele não evangeliza nem a família dele. Aí como é que está a missão no coração? Então essas coisas, a gente precisa observar, a gente precisa ver. Esse feelingzinho a gente precisa ter. Então quando que eu entendo que eu tenho um chamado? Como eu falei antes, então às vezes a gente se envolve sem perceber e quando se dá conta, puxa vida, mas é isso que eu quero. Isso aqui está no meu coração, eu amo isso aqui de uma forma que não tem explicação. É o teu chamado. Não é um sentimento aleatório porque tu está fazendo. Não, porque a gente faz tanta coisa no automático. A maioria dos crentes vem para a igreja no automático. Tem pessoas do grupo de louvor que vêm para a igreja porque é uma noite que tu pode tocar. Tem outros que vêm para a igreja, não, eu sou dirigente, então eu vou porque daí eu posso coordenar e tal, é o dia que eu mando. Então não é isso. Como tem pastores por aí que, não, eu sou o pastor, sou eu que mando. Cara, que chamado que é esse que é tu que manda? Se o chamado é teu, já não é tu que manda. Já começa por aí. Se tu tem um chamado, não sou eu que mando, é Deus. Deus vai dirigir os meus passos. E às vezes para coordenar ele vai por outro. Eu vou ser até o pastor, mas ele vai por eu. Tipo assim, tem algumas coisas que eu, Isaír, não sei fazer na igreja. Mas tem pessoas que Deus levantou para fazer. E eu vou usar estas pessoas. Eu tenho que ter essa sensibilidade, eu tenho que ter essa sabedoria de Deus na vida para entender que algumas coisas não é para mim, é para outra pessoa. Assim como outras coisas são para mim e para mais ninguém na igreja. E ponto, é assim que funciona. Não por ser o pastor presidente, mas por ser o pastor da igreja, como vai ser no Maria Terezinha, aqui no Bela Vista, lá na sede. Então vai ter o dirigente, que ele é o responsável. A responsabilidade está sobre os seus ombros. E ele vai ser a pessoa da frente. É assim que funciona. Certo? Vou fazer a última pergunta aqui, então.
Como é que um cristão ele deve se comportar no seu dia a dia? Porque nós temos que ser cristão não apenas na igreja, né? No nosso dia a dia. E eles querem saber o seu exemplo de como você se comporta assim no seu dia a dia. Então, isso é uma pergunta interessante. Tem um texto da Bíblia que é o que eu mais gosto, que é o Salmo de número 103. Então, todos os crentes de Pinhalzinho acho que sabem que é o texto da Bíblia que eu mais gosto. E o Salmo 103, o Davi diz o seguinte: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim tem que engrandecer o nome dele. Tudo, sem exceção. Se você perguntar para Maria Luísa, então nós vamos falar de comportamento, né? Então, primeira coisa, quando eu aceitei Jesus, eu tinha um comportamento. Eu tinha uma maneira de falar. E não era bonito, como qualquer outra pessoa. Alguns, felizmente, até pelo o núcleo social de amizade, até o vocabulário é um pouco mais bonito. Mas não é exemplar para todo mundo. Não é adequado para todo mundo. Então, tipo assim, a primeira coisa que eu vejo de mudança na minha vida foi a minha forma de falar com as pessoas, de me comportar, de responder, de usar um vocabulário mais polido. Então, a Maria tem 12 anos, tu pode pedir para ela, ela nunca ouviu eu falar um palavrão dentro de casa ou em qualquer lugar que ela esteja junto comigo. Tá, pastor, mas daí quando ela não tá, porque daí vem a pergunta, e se ela não tiver, daí tu fala palavrão? Não, eu não falo palavrão. Tu não vai me escutar chamar um nome que não é adequado usar numa palavra. Nunca tu vai me usar. Tu não vai me ver fazendo gesto, porque agora tem uns que fazem libras, né? Então, eles falam um palavrão em libras, né? É assim. Ou seja, tu não vai me ver fazendo um gesto obsceno para alguém. O que não quer dizer que eu não me irrite com algumas pessoas. Que não dê vontade de estrangular alguém às vezes. Claro que dá, sou ser humano como qualquer outro. Mas aí o autocontrole que o Espírito Santo de Deus produz na nossa vida é que nos faz sermos diferentes. Não quer dizer que eu não cometo um erro. Não quer dizer que de vez em quando tu me pergunta uma coisa, eu te respondo a outra. Né? O pastor faltou com a educação. Às vezes eu fui mal interpretado, mas eu posso ser mal educado? Posso, como qualquer outro ser humano. Mas eu procuro em tudo me cuidar nesse aspecto. Quando você me perguntar, eu te responder. O que pode acontecer às vezes é eu te responder num tom diferente do que tu está acostumado. Mas esse é um problema do DNA meu, que tá, o gringo ele responde às vezes alto, começa a falar e ele vai aumentando o tom de voz. Não é que eu estou bravo, né? Bravo, né? Eu acabei com o português. Não é que eu estou bravo ou que eu quero ganhar no grito. Não, isso faz parte do DNA. Gringo fala alto. Então, se você for visitar a minha casa lá em Joinville com meus irmãos, quando nós estamos reunidos, normalmente a Cleide fica de lado, que ela não suporta o barulhão, porque é aquele griteiro, né? É normal, entende? Quando eu e a Maria estamos conversando, a gente fala num tom de voz mais alto. Mas daí não tem nada a ver com serem delicados, estar bravo, com raiva, isso, aquilo. Não é gringo, né? Mas é algo que a gente tem que se cuidar. Porque às vezes tu me pergunta uma coisa, eu posso te responder abruptamente, né? Ou num tom mais alto e você se ofender. Eu posso ofender alguém? Claro que eu posso. Eu posso te responder de um jeito que tu não queria? Claro que eu posso. Até sem perceber. Até sem perceber. Né? Às vezes a gente fala alguma coisa, as pessoas se ofendem e dizem, mano, mas perdão, não sei, né? Então eu tenho facilidade em perdoar as pessoas, tenho facilidade em ficar com raiva, né? Então é os dois extremos. Do jeito que eu fico com raiva rápido, eu também perdoo rápido. E procuro não dormir com mágoa no coração, porque eu não durmo, daí eu fico maquinando uma forma de estrangular depois, entende? Então a gente tem que pedir graça de Deus. Então, comportamento. Então, primeira coisa é cuidar com a fala. Cuidar com as palavras que você diz. Né? A gente tem que tomar cuidado quanto a isso. O comportamento. Tipo assim, tem alguns lugares em que eu não vou. Tem alguns lugares que eu não vou. Eu não vou porque é pecado? Não é porque é pecado muito. Porque tem lugares que dá para ir, porque não é pecado mesmo, mas que eu não vou por quê? Porque desagrada, né, alguns irmãos da igreja, uma faixa etária de irmãos da igreja que durante 100 anos aquilo ali é pecado. Então, se te ver lá, eles vão dizer que o pastor está desviado. Mas não tem nada a ver com pecado. Então, o bom senso tem que fazer parte da nossa vida. Então, alguns lugares eu posso ir, mas não convém, então não vou. Um exemplo claro disso. Eu pratico arte marcial. Fazem mais de 20 anos, 25 anos. Entende? Mas até algumas fotos tu já deve ter visto. Mas eu não saio em fotos da academia. Por quê? Porque algumas pessoas talvez não entendam dessa forma. Isso não é coisa para pastor estar fazendo, mas eu estou cuidando da minha vida, do meu corpo. Entende? Eu preciso cuidar, eu preciso estar o meu corpo em forma.
para mim ter uma longevidade maior. Né? Então, tu não vai me ver participando de campeonato, por exemplo. Aí para mim não serve. E daí eu acho que não convém. Mas o estar praticando uma arte marcial, praticando um esporte, perfeito, não tem problema. Eu acho que é dá de separar, né, pastor, a vida pessoal e a tua vida de trabalho como pastor, né? Aí tem um detalhe interessante, Clara. Nesse caso é bem difícil separar. Porque em todos os lugares que eu estiver, sem ser dentro da minha casa, eu vou ser o pastor. Não tem como fugir disso. Então, na faculdade eu era o pastor, né? Nos comércios aqui da cidade eu sou o pastor. Eu nunca sou o Isaías. É só o pastor. Na academia eu sou o pastor. Então todos na academia, inclusive, estão vindo para a igreja. Lá eu sou o pastor. Então hoje essa separação é muito difícil. Ela se confunde demais. Eu até diria que não dá para fazer. A não ser no meio da tua casa, da tua família. Né? Que inclusive lá eu tenho que ser pastor, né? Porque eu tenho que ser pastor primeiro da minha casa. Então olha só como o negócio é diferente. Então é algo, tipo assim, eu vou falar com cuidado para que não seja mal interpretado pelos nossos ouvintes, né? E quem está nos assistindo. Então é um chamado que requer despreendimento, é um chamado que requer cuidado e muita graça de Deus na vida. Porque as pessoas estão te olhando em todo o tempo, né? De todas as formas possíveis. Então, quase todo mundo pode errar na igreja, o pastor não pode. Né? O pastor não pode errar, mas é um ser humano como qualquer outro. Né? Inclusive, né, há aquela máxima de que a quem muito é dado também muito será cobrado. No caso do pastor, não resta a menor dúvida disso. Né? É algo que é fato, vai acontecer. Então, tem, né, como disse antes, alguns lugares eu não vou, a gente procura não estar junto de algumas pessoas, então também tomo cuidado. Não porque eu tenho que amar, o próximo tenho, mas algumas coisas não convém. Não convém. Então eu tenho que ter sabedoria suficiente para entender isso. Tem uma rodinha ali, por exemplo, de pessoas que eu sei que são usuários de droga. Cara, tu não vai me ver convivendo com eles lá. O que não quer dizer que eu não me importe com eles. Não, me importa ao ponto de, inclusive, questionar. Quer ir para uma casa de recuperação? Quer ir para um centro terapêutico de tratamento? Vou estar sempre questionando, sempre, vamos na igreja, hoje tem culto. Sempre conversando com eles. Mas convivendo, não. Porque não é adequado. Porque você não pode ser, não é igual a eles, mas as pessoas vendo... Sim, vai estar no meio, né? Me diga com quem antes que eu direi quem és, né? Entendo que é isso. Isso é algo... E aí, tipo assim, Salmo 1, que a gente leu esses dias aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Então, isso a gente tem que ter. Aí para isso a gente precisa saber que lei que é essa. Não, lei de comportamento, de conduta, no casamento, a fidelidade, né? A ser verdadeiro. Eu costumo dizer que 90% dos pecados é da carne, é própria do homem, a mentira do demônio. A mentira é filha do diabo. Então, se tivéssemos que classificar, mentira é o que tem de pior. Então, ser verdadeiro em tudo. Então, às vezes, ser verdadeiro dói, porque as pessoas se afastam de você. Porque ninguém quer ficar escutando a verdade toda hora. Mas é um preço a ser pago. Daí o ciclo social de amizade é bem estreito, né? Normalmente a gente não tem mais que uma mão de amigo. É bem restrito esse número, né? Então é algo que tu precisa conviver. E viver assim. Em todas as esferas da sociedade, inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja. Porque o diabo não está no inferno, né? Ele vem para o culto. Ele vem nos cultos. Para tentar atrapalhar, tirar o foco, né? Desviar as pessoas. Hoje nós temos irmãos desviados na igreja. Infelizmente é assim. Por não prestar atenção nos detalhes. Então, conduta é tudo. Conduta é tudo. Né? O que o faraó disse para os seus gestores, né, quando falou a respeito de José. Né? Acharíamos um varão como este? E aí ele viu que Deus estava na vida de José. Então, que as pessoas vejam em nós a presença de Deus, né? O que não é perfeição, porque não somos perfeitos, mas buscamos essa perfeição. Né? Buscamos nos aperfeiçoar todos os dias. Então a gente não é santo, mas nos santificamos todos os dias.
Então, santificação é um processo para alcançarmos então um estado de santidade. Esse estado lá no céu e ponto. É assim que funciona. Então seria isso. Muito obrigado aí por assistirem. Muito obrigado, pastor. Amém. Sigam o Caminho no Verbo então nas redes sociais e seria isso. Muito obrigado.